tarde, meninos. Hoje nós iremos fazer a revisão do capítulo 2, tá? De português. Nós já estamos encerrando este capítulo, então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que vocês possam estar tirando todas as dúvidas a respeito dos assuntos que foram trabalhados. Lembrando que essa revisão irá ajudar você também a responder o Vamos Relembrar aí na página 55, tá? Então vamos ver aqui. A revisão do capítulo 2, nós vamos estudar, revisar agora o uso do traz com esse, o traz com z e atrás, tá? Os pronomes interrogativos, que são usados nas frases interrogativas quando se vai fazer uma perguntinha, né? Nós temos as frases interrogativas diretas e indiretas, que foi estudado também, e nós temos aqui o texto de resenha crítica, que também foi estudado no caderno 2, no capítulo 2, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o uso do traz, traz com S e atrás, a explicaçãozinha aqui, ó. Então, o traz com S e o atrás, eles são sinônimos. O que são sinônimos? São palavras que têm o mesmo significado, o mesmo sentido, né? Então, o traz e o atrás são sinônimos e eles indicam aí posição posterior, tá? Quando se referir à posição, posição é traz ou atrás. O traz com Z, ele é a conjugação do verbo trazer. Então, se você está em dúvida se vai usar o traz com S ou traz com Z, se você está se referindo ao verbo trazer, você já sabe que é o traz com Z, tá? Se você está se referindo à posição posterior, você já sabe que é o traz com S, tá bom? Essa duvidazinha. Então, vamos citar alguns exemplos aqui que aparecem nas frases, essas palavrinhas, tá bom? O traz com S. Ele estava por trás disso tudo desde o começo. Ele estava por trás. Está se referindo a esse traz? Está se referindo ao verbo trazer? Ou está se referindo à posição? A posição posterior. Então, é o traz com S. Ele estava por trás disso tudo desde o começo. Então, traz de posição é o traz com S, tá? Uma frase com traz com Z. Vamos ao exemplo. Ele traz doces. Ele sempre traz doces para as crianças. Aqui é o verbo trazer, né? Traz do verbo trazer. Então, é o traz com Z, tá bom? O ponto de ônibus fica atrás do shopping. Então, atrás está se referindo à posição posterior, né? O shopping fica atrás do shopping. Então, posição posterior, certo, gente? Agora, vamos para os pronomes interrogativos. Então, as palavras que, quem, qual e quanto são pronomes, tá? Essas palavrinhas, elas são pronomes interrogativos, certo, gente? Então, os pronomes interrogativos são aqueles que são usados quando se vai fazer uma pergunta, tá? Se vai fazer uma pergunta, quantos anos você tem, que horas são, quem é você, qual é o dia do seu aniversário, né? Qual o seu endereço? Então, são pronomes interrogativos, são pronomes que são usados aí para fazer uma pergunta. E tem as variações também desses pronomes. Nós temos a variação do pronome qual, que pode ser quais, né? No plural. E nós temos a variação do pronome quanto. Pode ser quanta, feminino, tá? Quantos no plural, masculino. E quantas no feminino, plural, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as frases interrogativas diretas e indiretas. Gente, só lembrando aí que as frases interrogativas diretas e indiretas, tá? Podem haver esses dois tipos de frases. Nas diretas você vai usar o pontinho de interrogação, nas frases interrogativas indiretas não se usa o ponto de interrogação. Então, nós temos aí, as frases interrogativas diretas, elas são iniciadas por pronomes. Quais são os pronomes? Os pronomes interrogativos que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Que, quem, qual e quantos. E as variações também. As variações aí do pronome qual e do pronome quanto, tá? Então, as frases interrogativas diretas, elas iniciam com pronomes interrogativos. E elas finalizam com um pontinho de interrogação, certo? Exemplo, que dia é hoje? É uma frase interrogativa direta. É direta, né, gente? É uma pergunta direta, interrogativa direta. Que dia é hoje? Quantos anos você tem? Quem é você?
tá? Então, são frases interrogativas diretas. Iniciam com pronomes interrogativos e finalizam com o ponto de interrogação. As frases interrogativas indiretas que acontecem também. Tinha mais frases interrogativas, todas não tem que vir com pontinho de interrogação, não. As indiretas, elas são frases interrogativas, são frases em que você faz uma pergunta e elas não precisam aparecer, não aparecem com ponto de interrogação. E quanto ao pronome interrogativo, ele não precisa aparecer necessariamente no início da frase. Ele aparece no interior da frase, no meio da frase, tá certo? Então, nós temos aqui. As frases interrogativas indiretas, elas podem ou não ser iniciadas por pronomes interrogativos. Estes, eles costumam estar contidos aí em seu interior e elas vão terminar com ponto final, como eu já expliquei para vocês, tá bom? Então, nós temos aí um exemplo de frase interrogativa indireta, tá? Nós podemos citar, a tia tem a círculo aqui, nós temos aí uma frase interrogativa indireta, um exemplozinho para que vocês possam entender. Gostaria de saber que dia é hoje, tá? Se eu perguntar, gostaria de saber que dia é hoje. Então, que dia é hoje é uma frase interrogativa direta. Gostaria de saber que dia é hoje. É uma frase interrogativa indireta. Ela não vai aparecer com o pronome interrogativo no início e ela vai terminar com um ponto final. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Aí nós temos o texto de resenha. Tá, texto de resenha crítica. Vocês já sabem que o texto de resenha crítica, ele tem que ter a apresentação e descrição, tá? A avaliação e opinião também devem aparecer aí no texto de resenha crítica. Lembrando que na avaliação e opinião vai aparecer aí os pontos positivos e os pontos negativos também a respeito do texto que você leu, de um livro, de um filme, tá? De um jogo. Então, você pode estar avaliando aí o texto de resenha crítica, pode ser de um livro, pode ser de um jogo, pode ser de um programa de TV, então isso aí não importa, né? Qual é o seu texto. Recomendações, você vai colocar lá nas recomendações se você indica ou não, né? Se aquele livro ele é próprio ou não para a idade, para que idade, se você gostou ou não, se você recomenda realmente a pessoa que está lendo seu texto de fazer a leitura aí dessa resenha, desse livro ou desse filme, desse jogo que você está fazendo a resenha crítica, tá? Então, o texto de resenha crítica deve ter a apresentação, a descrição, a avaliação, a opinião e as recomendações, tá? Lembrando que o texto de resenha crítica, ele pode ser feito aí a respeito de um brinquedo, de um livro, tá? De uma revista, pode ser feito também a respeito de um jogo, de gibis, do time de filmes, tá? De desenhos, teatro, jogos, etc. Tá bom, gente? Então, esta aqui é a revisãozinha do capítulo 2, tá? Esse assunto nós estudamos aí no capítulo 2, então, através dessa revisão, vocês irão responder aí o vamos relembrar. Depois eu volto para fazer a correçãozinha com vocês, certo? Até mais!